Apresentação sobre Firewall, Proxy e configuração do servidor Firewall Proxy transparente, composto pelos alunos Paulo Vitor Filgueira Lopes, Orisvaldo Belo e Vossa da Silva Pereira. Esse trabalho tem como objetivo mostrar a vocês um pouco do conceito de Firewall, um pouco do conceito de Proxy e como é feita a instalação, configuração e teste do servidor Firewall Proxy transparente, sob a orientação do professor Carlos André Batista. Firewall. Mesmo as pessoas menos familiarizadas com a tecnologia sabem que a internet não é um território livre de perigos. É por esta razão que é importante conhecer e utilizar ferramentas de proteção para computadores e redes. Esse trabalho trata de uma das opções de segurança mais importantes dos ambientes computacionais, o firewall. Passando aqui para o conceito, o firewall é um programa que tem como objetivo proteger a máquina contra acessos indesejados, tráfego indesejado, proteger serviços que estejam rodando na máquina e bloquear a passagem de coisas que você não deseja receber, como conexões via da internet, para sua segura rede local, evitando acesso a dados corporativos de uma empresa ou de seus dados pessoais. Então, como o firewall funciona? Basicamente, eu vou ter esses três elementos. A rede externa, que é a internet, a rede mundial de computadores. Eu tenho a rede interna, que seria ou uma rede corporativa ou computadores pessoais. E o próprio firewall. Então, como a gente já sabe, um firewall ele atua como uma espécie de barreira que verifica quais dados podem passar ou não. Então, essa tarefa só pode ser feita mediante o estabelecimento de políticas, ou seja, regras, como você já sabe. De modo mais restrito, o firewall pode ser configurado para bloquear todo e qualquer tráfego na rede. O problema é que esta condição isola este computador, esta rede. Então pode-se criar uma regra, por exemplo, todo aplicativo aguarde a autorização do usuário ou administrador para ter acesso liberado. Então essa autorização poderá, inclusive, ser permanente. Uma vez dada, os acessos seguintes serão automaticamente permitidos. De modo mais versátil, um firewall pode ser configurado para permitir automaticamente o tráfego de determinados tipos de dados, como a requisição HTTP. Então, perceba por esses exemplos que a política do firewall é baseada inicialmente em dois princípios. Ou todo tráfego é bloqueado, exceto o que está explicitamente autorizado, ou todo tráfego é permitido, exceto o que está explicitamente bloqueado. Então, nesse sentido, o firewall ele pode impedir uma série de ações maliciosas. Pode ser um vírus que utiliza determinada porta para se instalar em um computador sem o usuário saber. Pode ser um programa que envia dados sigilosos para a internet. Uma tentativa de acesso à rede a partir de computadores externos autorizados, entre outros. E ainda existem falhas mais avançadas que podem ir além disso, direcionando determinado tipo de tráfego para sistemas de segurança interno mais específicos, oferecendo um reforço extra em procedimentos de autenticação de usuários, por exemplo. Tipo de firewall. O trabalho de um firewall pode ser realizado de várias formas. O que define uma metodologia ou outra são fatores como critério do desenvolvedor, necessidades específicas do que será protegido, característica do sistema operacional que o mantém, a estrutura da rede e assim por diante. É por isso que podemos encontrar mais de um tipo de firewall, a seguir os mais conhecidos. No primeiro tipo eu tenho a filtragem de pacotes. As primeiras soluções de firewall surgiram na década de 80, baseando-se em filtragem de pacote de dados, uma metodologia mais simples e por isso mais limitada, embora ofereça um nível de segurança significativo. Para compreender, é importante saber que cada pacote possui um cabeçalho com diversas informações a seu respeito, como o endereço IP de origem, o endereço IP do destino, o tipo de serviço, o tamanho, entre outros. Então, o firewall analisa estas informações de acordo com regras específicas, para liberar ou não o pacote, seja para sair ou para entrar na máquina ou na rede. Podem também executar uma tarefa relacionada com o registro de acesso, ou tentativa de, em um arquivo de log. Então, a transmissão de dados é feita com base no padrão TCP/IP, que é organizado em camadas. Como é aquelas camadas lá? Aplicação, transporte, rede, enlace e camada física.
Então, a filtragem normalmente se limita às camadas de rede e de transporte. A primeira é onde ocorre o endereçamento dos equipamentos que fazem parte da rede e processo de roteamento, por exemplo. Já a segunda é onde estão os protocolos que permitem o tráfego de dados, como o TCP e o DP. Então, com base nisso, um firewall de filtragem pode ter, por exemplo, uma regra que permita todo o tráfego de rede local utilizar a porta UDP 123. Assim, por ter uma política que bloqueia qualquer acesso de rede local, como na porta TCP 25, por exemplo. Então, os tipos de filtragem. Então, eu tenho a filtragem estática, que na filtragem estática os dados são bloqueados ou liberados meramente com base nas regras, não importando a ligação que cada pacote tem com o outro. A princípio, esta abordagem não é um problema, mas determinados serviços ou aplicativos podem depender de respostas ou requisições específicas para iniciar e manter a transmissão. É possível então que os filtros contenham regras que permitem o tráfego desse serviço, mas ao mesmo tempo bloqueiam as respostas ou requisições necessárias, impedindo a execução da tarefa. Já na filtragem dinâmica, ela surgiu para superar as limitações dos filtros estáticos. Nesta categoria, os filtros consideram o contexto em que os pacotes estão inseridos para criar uma regra para se adaptar ao sinal, permitindo que determinados pacotes trafeguem, mas somente quando necessários e durante o período correspondente. Desta forma, as chances de resposta de serviço serão barradas, por exemplo, cair consideravelmente. Um outro tipo de firewall é o firewall de aplicação ou proxy de serviço. Então, o firewall de aplicação, bem conhecido como proxy de serviço, é uma solução de segurança que atua como intermediário entre o computador e uma rede interna ou outra rede externa, normalmente a internet. Geralmente instalados em servidores potentes, por precisar lidar com um grande número de solicitações, firewalls desse tipo são opções interessantes de segurança porque não permitem a comunicação direta entre a origem e o destino. Então perceba que em vez de a rede interna se comunicar diretamente com a internet, há um equipamento entre ambos que cria essa conexão, né? Então ele cria duas conexões entre a rede e o proxy, e entre o proxy e a internet, né? Então perceba que todo fluxo de dados necessita passar pelo proxy. Dessa forma é possível, por exemplo, estabelecer regras que impeçam acesso a determinados endereços externos, assim como proíbam a comunicação entre computadores internos e determinados serviços remotos. Então, esse controle amplo também possibilita o uso de proxies para tarefas complementares. O equipamento pode registrar o tráfego de dados em um arquivo de log, conteúdo muito utilizado por ser guardado em uma espécie de cachê, uma página web muito acessada, fica guardada temporariamente no proxy, fazendo com que não seja necessário requisitar o endereço original a todo instante. E determinados recursos podem ser liberados apenas mediante a autenticação do usuário. A implementação de um proxy não é uma tarefa fácil, haja visto a enorme quantidade de serviços e protocolos existentes na internet, fazendo com que, dependendo das circunstâncias, esse tipo de firewall não consiga ou exija muito trabalho de configuração para bloquear ou autorizar determinados acessos. Esse tipo de proxy é o que vai ser utilizado mais na frente aí por Vals, que vai configurar um servidor firewall proxy. Ferramentas de sistema operacional. Então, as ferramentas de sistema operacional que a gente vai utilizar para configurar o firewall do servidor vai ser o iptables, o Netfield e o sistema operacional Linux. Falando um pouquinho do Netfield, Netfield é um módulo que fornece ao sistema operacional Linux as funções de firewall, de tradução de endereço de rede e de log dos dados que trafegam por redes e computadores. O iptable é o nome da ferramenta do espaço do usuário que permite a criação de regras de firewall e de tradução de endereço de rede. Ele vai utilizar as tabelas de NetFilter. Por que utilizar? O NetFilter tem tanta especificação de posse de endereço de origem e destino, tem suporte ao protocolo TCP e UDP, tem suporte à interface de origem e destino de pacotes, ele consegue manipular serviços de proxy na rede,
possui um mecanismo interno para rejeitar automaticamente pacotes duvidosos ou mal formados, entre outras características. Mais algumas informações sobre IPTables. No kernel do Linux 2.4 foi introduzido o file IPTables, que também é chamado NetFilter, que substitui o IPShine dos kernels da série 2.2. Este novo firewall tem como vantagem ser muito estável, assim como o IPShine. Confiável, permite muita flexibilidade na programação de regras no administrador, tem mais opções disponíveis no administrador para o controle de tráfego. Eu tenho um controle dependente do tráfego de rede local, ou entre redes, ou interfaces, né? Devido a essa nova organização da etapa de roteamento de pacotes. Então, o IPTables é um firewall em nível de pacotes que funciona baseado nos endereços, portas, de origem e destino do pacote, prioridade, etc. Ele funciona através da comparação de regras para saber se um pacote tem ou não permissão para passar. Em firewalls mais restritivos, o pacote é bloqueado e registrado para que o administrador do sistema tenha conhecimento sobre o que está acontecendo em seu sistema. Ele também utiliza o NAT, né, que é a tradução de endereço de rede. Né? Faz redirecionamento de pacote, marcação de pacote, modifica prioridades. Né? E o IPTables ainda tem a vantagem de ser modularizável. Ou seja, funções podem ser adicionadas ao firewall, ampliando as possibilidades oferecidas. É um firewall que tem possibilidade de gerenciar tanto a segurança em máquinas isoladas, como o roteamento em grandes organizações, onde a passagem de tráfego entre redes deve ser minuciosamente controlada. Enfim, o IPTables é um firewall que agrada tanto a pessoas que desejam uma segurança básica em seu sistema, quanto a administradores de grandes empresas que querem ter um controle minucioso sobre o tráfego que passa entre suas interfaces de rede, controlando tudo que passa de uma rede a outra, controlar o uso do tráfego, etc. Então, para entender um pouco mais de IPTables, eu tenho aqui algumas perguntinhas para vocês responderem. O que são regras? O que são shines? E o que são tabelas? O que são regras? As regras são como comandos passados ao IPTable para que ele realize uma determinada ação, como bloquear ou deixar passar um pacote, de acordo com o endereço, porta de origem, destino, interface de origem, destino, etc. As regras são armazenadas dentro dos shines e processadas na ordem que são inseridas. O que são shines? Shines, cadeias, são locais onde as regras do firewall definidas pelo usuário são armazenadas para a operação do firewall. Característica da regra. Então, uma regra deve especificar basicamente três coisas. O shine, em que o shine deve ser adicionado. O seletor, que são informações a ser usadas para selecionar os pacotes a que ela deve ser aplicada. E o alvo, que é a ação a ser executada sobre o pacote que ativa a regra. A regra abaixo permite o encaminhamento de todos os segmentos TCP destinados à porta 80. Então aqui eu tenho o shine, o seletor e o alvo. O que são tabelas? Tabelas são locais usados para armazenar os shines, um conjunto de regras com determinada característica em comum. Então, existem três tabelas disponíveis no IPTables. Tem uma tabela filter, tem uma tabela NAT e a tabela Mangle. A tabela filter é a tabela padrão, né? A tabela padrão do NetFilter. E ele contém três shines padrões, que é o input, ele contém as regras a ser aplicadas aos pacotes destinados ao próprio firewall. Né? O output contém as regras a ser aplicadas aos pacotes transmitidos pelo próprio firewall, quando o firewall é para a rede local e para a internet. E o forward, que contém as regras a ser aplicadas aos pacotes em trânsito pelo firewall, isso é, pacotes recebidos em interface e sendo encaminhados através de outra interface. Só algumas informações, o shines input e o output somente são atravessados por conexões originando do local host. E para conexões locais, somente o shines input e output são consultados na tabela filter. Passando para a tabela NAT, a tabela NAT ela é usada para dados que geram outras conexões, como o próprio NAT, que é a tradução do endereço de rede, o destino do NAT para proxy e outras coisas. E ele possui também três shines padrões,
que é o pré-routing, né? Pré-routing, que é consultado quando os pacotes precisam ser modificados logo que chegam aqui, ó. O output, que é consultado quando os pacotes gerados localmente precisam ser modificados antes de serem roteados. Então esse shine somente é consultado para conexões que originam de IP de interface local, né? Então tem aqui um processo local. E o post-routing, que seria consultado quando os pacotes precisam ser modificados após o tratamento do roteamento, né? Já a tabela Mangler, ela é utilizada para alterações especiais de pacotes, como modificar o tipo de serviço ou outros detalhes das tabelas, como o NAT, o NetFilter. Então ele tem todas as características do outro. Então ele tem o input, que é consultado quando os pacotes precisam ser modificados antes de serem enviados para o Shine Input da tabela Filter. O Fired, que é consultado quando os pacotes precisam ser modificados antes de serem enviados para o Shine Forward da tabela Filter. O Pre-Routing, que é consultado quando os pacotes precisam ser modificados antes de serem enviados para o Shine Pre-Routing da tabela NAT. O Post-Routing, que é consultado quando os pacotes precisam ser modificados antes de serem enviados para o Shine Post-Routing da tabela NAT. E o Output, que é consultado quando os pacotes precisam ser modificados antes de serem enviados para o Shine Output da tabela NAT. E aqui eu tenho um resumo, né, de todas as tabelas, mostrando aí a tabela Filter, tem Input, o Forward e o Output. O NAT vai ter o Output, Pre-Routing e Post-Routing. E o Mangler vai ter todas as características: Input, Forward, Output, Pre-Routing, Post-Routing. Olá pessoal, esse é um vídeo sobre servidor proxy, um vídeo da disciplina de redes e sistemas de internet, professor Carlos André Batista. Eu sou o aluno Jesus Orisaldo Belo da Silva e a instituição que eu estudo é a UFRPE/UAST. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que é um servidor proxy, quais as funcionalidades, os tipos de servidores proxy e dar uma noção para vocês sobre o funcionamento. Bom, aqui nós temos o primeiro slide de apresentação. E aqui vamos falar um pouquinho sobre a definição. O que é um servidor proxy? Bom, em redes de computadores, um servidor proxy é o servidor que age como um intermediário para requisições de clientes solicitando recursos de outros servidores. Bom, ele funciona da seguinte maneira: um cliente conecta-se ao servidor proxy solicitando algum serviço como um arquivo ou uma conexão, uma página web ou outros recursos disponíveis. E o proxy avalia a solicitação como um meio de simplificar e controlar a sua complexidade. Bom, os proxies eles foram inventados para adicionar estrutura e encapsulamento a sistemas distribuídos. Um servidor proxy pode alterar a requisição do cliente ou a resposta do servidor e algumas vezes pode disponibilizar esse recurso mesmo sem se conectar ao servidor especificado. Ele pode também atuar como um servidor que armazena dados em forma de cache. Esses servidores têm uma série de usos, como filtrar conteúdo, providenciar anonimato, entre outros. Para vocês entenderem um pouquinho do funcionamento do proxy, eu vou tomar como exemplo um proxy de cache HTTP. Ele permite que o cliente requisite um documento na World Wide Web e o proxy procura pelo documento na sua cache. Se encontrado,
a requisição é atendida e o documento é retornado imediatamente. Caso contrário, o proxy busca o documento no servidor remoto, entregando ao cliente e salva uma cópia em sua cache. Isso permite uma diminuição na latência, já que o servidor proxy é requisitado, proporcionando ainda uma redução do uso de banda. Esses servidores eles são instalados em máquinas com ligações tipicamente superiores às dos clientes e com poder de armazenamento elevado também. Hoje, a maioria dos proxies é proxy web, facilitando o acesso ao conteúdo na World Wide Web e fornecendo anonimato. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês para que serve um servidor proxy. Basicamente, ele serve para fazer monitoramento e filtragem e melhorar o desenvolvimento. Um servidor proxy web de filtro de conteúdo fornece controle administrativo sobre o conteúdo que pode trafegar em ambas as direções pelo proxy. Ele é muito utilizado em organizações comerciais e não comerciais, principalmente escolas, para garantir que o uso da internet está de acordo com a política de uso aceitável. Em relação ao desenvolvimento, um servidor de proxy de cache acelera as requisições de serviços recuperando o conteúdo salvo de uma requisição anterior realizada pelo mesmo cliente ou mesmo por outros clientes. Proxies de cache armazenam cópias locais de recursos requisitados com frequência, permitindo que grandes organizações reduzam significativamente seus custos e montantes de utilização de largura de banda, enquanto aumenta o desempenho significativamente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre proxy usando cache, onde um proxy que usa cache procura resultados da URL em primeira instância no armazenamento local. Se o recurso for encontrado, esse é concedido imediatamente. Se não, carrega o recurso do servidor remoto, retornando ao solicitante, que armazena uma cópia deste na sua unidade de armazenamento local. O cache usa normalmente um algoritmo de expiração para a remoção de documentos e arquivos de acordo com a sua idade, com seu tamanho e histórico de acesso. Dois algoritmos simples são o LRU e o LFU. O LRU remove os documentos que passaram mais tempo sem serem usados, enquanto o LFU remove documentos que não são frequentemente usados. Agora eu chego na parte dos tipos de proxy. Dois tipos de proxy serão abordados aqui, que é o proxy web e o proxy transparente. O proxy web ele provê um armazenamento local de páginas e arquivos disponíveis em servidores remotos da internet. Também sua constante atualização, permitindo aos clientes de uma rede local, LAN, acessá-los mais rapidamente e de forma viável, sem a necessidade de acesso externo. Já o proxy transparente, ele intercepta uma comunicação normal na camada de rede, sem necessidade de qualquer configuração do cliente específica. Assim, os clientes não precisam estar cientes da existência do proxy. Um proxy transparente, normalmente ele está localizado entre o cliente e a internet, com o proxy realizando algumas das funções de um gateway ou roteador. No quesito usabilidade, proxies de interceptação são normalmente usados em empresas para impor a política de uso aceitável e para avaliar as sobrecargas administrativas, uma vez que nenhuma configuração do navegador do cliente é necessária. Esse tipo de proxy ele também apresenta algumas falhas,
observando que o desvio e a interceptação de uma conexão TCP cria vários problemas. Em primeiro lugar, o IP e a porta de destino original devem, de alguma forma, ser comunicados ao proxy. Isso nem sempre é possível. Então, isso já gera uma dificuldade na comunicação. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as formas de ataque utilizando o proxy e em relação a ataques à privacidade de clientes. Muitas pessoas utilizam o proxy para burlar sistemas de proteção, o que informalmente falando seria como culpar outra pessoa pelo endereço utilizado para acesso à internet no momento. Assim, o proxy permite navegar anonimamente, fazendo a substituição de um proxy por outro, enganando proteções oferecidas pelo proxy original. Em relação à privacidade e aos ataques a ela, a privacidade de servidores proxy públicos foi questionada recentemente, após um adolescente norte-americano de 13 anos descobrir, através de análise do código-fonte de uma página web, que um famoso site para navegação anônima gerava registros, que são logs, com dados reais dos seus usuários e enviava-os para a polícia norte-americana. Esse incidente acabou gerando muitos questionamentos sobre a política de privacidade, sobre a segurança dos dados. E é com esses exemplos que eu encerro aqui minha apresentação e deixo um abraço aí para os meus colegas de trabalho, Valson e Paulo Monitor. Um abraço aí também para Carlão, professor. Valeu! Olá pessoal, aqui é Valson. Eu vou mostrar para vocês aí a configuração de firewall proxy transparente de aplicação, certo? Para isso, eu criei um ambiente aqui no VirtualBox, no qual vou ter um servidor Ubuntu aqui, 14.4.3 e duas máquinas XP, no caso, que vão servir como meus clientes, os clientes da minha rede local, certo? Vamos aqui para a estrutura da rede. Nossa rede vai funcionar da seguinte forma: eu vou ter uma rede local conectada a um servidor que vai fornecer serviço de proxy e também vai ter instalado um firewall, certo? Aí nesse serviço de proxy vai ter um controle log de acesso, cache na memória e cache em disco também, certo? E regra de firewall que desvia os acessos destinados à porta 80, direcionando-os ao proxy. Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais detalhado lá na frente. Isso aqui foi o que eu usei: um Ubuntu Server, meus programas instalados no Ubuntu, o DNS Mask para servidor DNS de HCP, o Squid como proxy cache, certo? E o iptables como firewall, ok? A rede local aí, como eu mostrei para vocês, aqueles dois clientes XP. Vamos falar um pouco da configuração da interface de rede do servidor. Eu vou ter a minha placa ETH0, que vai ser a placa de rede conectada à internet, e a minha placa ETH1, que vai ser a placa de rede local, no qual o servidor vai compartilhar a internet para os clientes. Eu vou mostrar aqui esse arquivo para vocês, como é que eu fiz a configuração. Vou logar aqui rapidinho no servidor, certo? Bom, aqui esse primeiro configuração aqui é de loopback daquele localhost, certo? 127.0.1. Essa primeira configuração aqui de rede, a ETH0, é a configuração lá que vai
ter o meu endereço DHCP, que vai ser a placa que vai estar recebendo internet, certo? Aqui eu não mexi. Aí a segunda placa é a placa de rede que eu vou estar distribuindo a conexão na minha rede local, que é a ETH1. Aqui eu configurei esses endereços IP 192.168.0.1 com a máscara 24, a rede 192.168.0.0 e o broadcast aí até 255, certo? E esse servidor de DNS aí, que é o OpenDNS, é um DNS gratuito que tem por aí. Bom, vou mostrar para vocês agora como é que eu configurei meu servidor de DHCP com DNS Mask aqui. Tá da seguinte forma: aqui eu informei a interface do meu servidor de DHCP da minha placa de rede local, que é a que eu vou estar compartilhando os endereços de DHCP para os demais meus clientes. Aqui configurações de DNS. Primeiro ele vai escutar o DNS localhost, não encontrando a requisição, ele vai procurar esses dois servidores, certo? Isso meu cliente, que ele vai procurar esses dois servidores, se não encontrar o que ele quer no meu localhost. E aqui a rede de IP, que vai de 192.168.2 até 192.168.0.254. Meus computadores da rede local vão pegar endereços IP nessa faixa. E a concessão de 12 horas, que a cada 12 horas o meu servidor de DHCP vai estar atualizando os endereços IP, certo? Vamos ver aqui. Aqui é só a instalação do DNS Mask e o arquivo de configuração do DNS Mask, certo? E aqui a gente vai ver já o Squid. A gente usou o Squid aí como proxy cache de rede local e também para controle de acesso dos usuários. Bloquear sites, bloquear downloads de extensões de arquivo, esse tipo de coisa, certo? Aqui é só a instalação do Squid e dizendo aí o arquivo de configuração, que a gente vai mexer as configurações dele. E vamos lá, né? Vou mostrar aqui o arquivo do... Vou logar aqui como root. Aqui no Squid. Bom, aqui essa linha é para dizer que meu Squid ele vai funcionar na porta 3128. Esse intercept é para dizer que ele é transparente, certo? Esse visible hostname é Ubuntu, o nome do servidor. E aqui eu vou declarar os cache, quanto de memória cache vai ser armazenado na RAM, certo? Por quê? Porque assim, uma página web muito acessada, ela vai ficar guardada temporariamente no proxy, fazendo com que não seja necessário requisitá-la no endereço original a todo instante. Ou seja, minhas páginas que forem sendo acessadas pelo meu usuário vai ficar guardada no meu servidor, no proxy cache, e quando ele precisar de novo, ele vai buscar lá no meu servidor, não vai precisar de ir lá no endereço da internet. Isso torna a busca mais rápida, certo? Esse cache memory aí é a quantidade de memória RAM dedicada ao cache, ok? Essa linha aí de baixo, Maximum Object Size Memory e tal, é de 64K, é o tamanho máximo de arquivos que serão guardados no cache da memória RAM. O resto vai para HD, vai para o cache em disco, certo? Aqui, essas linhas aqui são de cache disco, é a mesma coisa. É o tamanho máximo do objeto que vai poder armazenar no meu disquete de 512 MB, e o tamanho mínimo é de 0 KB. Essas duas linhas aqui é para controle de esvaziamento do cache. Quando o cache chegar a 95% do total
da minha capacidade de armazenamento, ele vai deletar os arquivos mais antigos, fazendo com que meu cache volte a ter 90% da capacidade do disco, certo? Aqui são configurações dos locais de armazenamento, é o local onde vai ser guardado os caches, o tamanho aqui no caso dos arquivos, 2 GB no total, aí vai ser direcionado 2 GB do meu disco rígido, vai ser direcionado para o cache, com 16 pastas, 256 subpastas, vai estar guardado aqui nesse local, ok? Essas linhas aqui de baixo é apenas para atualização do meu cache. Eles vai dar um refresh aí, e são regras padrões. Controle de acesso. Vamos aqui para controle de acesso. Cache memória RAM, cache em disco. Controle de acesso é definido pela permissão Allow e negação Deny de ACLs, que ACL significa Access Control, certo? Ou seja, aqui eu vou estar declarando ACLs, dizendo se eu nego o acesso ou se eu aceito. Essas ACLs são padrões, essas duas aqui, ACLs que vão permitir o acesso aí do meu localhost. Essa ACL aqui de baixo é a ACL que vai permitir a conexões de portas SSL. E esses safe ports aqui, que tem uma lista de portas, são portas padrões aí que precisam de ser permitidas pelo proxy, né? Para poder minha rede local ser aceita aí a conexão. Aí aqui embaixo eu só vou negar ou aceitar. A CL habilitar no caso, né? Aqui Elo, eu estou permitindo o acesso do meu localhost. Esse Deny Manager é padrão. Esse Elo Push Localhost também é padrão. Deny Push é padrão. E esse Deny Safe Ports está dizendo o que? Que todas as portas que não tiver nessa lista aqui imensa, são várias, muitas portas, né? Aí ele diz o que? Eu vou colocar as portas que me interessam. As que não tiver nessa lista aqui, eu nego o acesso, certo? E também nego o acesso de conexão a portas SSL que não estiverem aqui nessa listinha, aqui nessas duas. Se não for nenhuma dessas duas, ele vai negar a conexão, ok? Aqui vai ter a CL que eu criei de extensões bloqueadas, que os usuários não vão poder fazer download dessas extensões de arquivos. Aí aqui eu dou um deny em extensões bloqueadas, certo? Vou mostrar aqui para vocês no XP. Por exemplo, ele não pode baixar arquivo exe. Aí vamos aqui mostrar, né? Vou tentar fazer download do VLC. Quando eu clicar aqui em download, ó, no meu cliente, o que vai acontecer? Ele vai negar, ele não vai permitir o download de extensões exe e nem daquelas outras também, né? Isso aqui é só um teste. Continuando aqui, também eu bloqueei alguns sites, mas aqui como parâmetro desse bloqueados, eu passei um arquivo, certo? Um arquivo que vai conter o nome de vários sites, onde ele vai bloquear aí também o acesso desses sites. Aqui embaixo ele criou uma CL para minha rede local. Aqui aceita a conexão aí, o acesso do meu localhost da minha rede local, e nega todas as outras conexões, todos os outros acessos de outras redes, né? Que no caso não seja nem localhost nem rede local. O resto ele vai negar tudo. Bom, eu vou mostrar para vocês aí esse arquivo de bloqueados que eu fiz. Ctrl C.
Bom, no caso aqui eu coloquei como parâmetro dessa cela aqui bloqueados esse arquivo que vai ter esses sites que os usuários não vão poder acessar, por exemplo, Facebook, Xvideos, RedTube, Twitter, WhatsApp. Vou só testar aqui para mostrar para vocês. Quando ele for tentar fazer qualquer coisa relacionada a Facebook, aqui ó, vai dar erro, ele não vai permitir. O meu proxy ele bloqueou. Mesma coisa também aqui, se você digitar xvideos.com também ele vai bloquear do mesmo jeito, certo? Bom, fazendo isso agora, aí eu vou mostrar para vocês como é que eu configurei o firewall. O firewall eu escrevi umas regras de iptables para estar podendo aí compartilhar a conexão de internet para a rede local via NAT, redirecionar acessos a HTTP aí da porta 80 para a porta 3128, que é a porta do Squid, recusar pacotes danificados, fechar algumas portas e recusar requisições ICMP de pings, né? Vou mostrar aqui. Esse script eu criei, coloquei na inicialização do meu servidor e aqui eu vou mostrar para vocês. Bom, essa primeira regra aqui é para compartilhamento da conexão com a internet. Aqui ele está criando um NAT da minha placa ETH0 dando masquerado, ou seja, mascarando o NAT que for criado por essa ETH0, que no caso vai ser a minha rede local, certo? E aqui embaixo esse eco1 aqui é para efetivamente compartilhar a minha internet da placa ETH0 para a placa ETH1, que é a placa da minha rede local. Essa outra linha aqui é para redirecionar requisições HTTP para o Squid. Ou seja, essa linha aqui diz o quê? Que toda requisição que chegar pela porta ETH1, que é a porta da minha rede local, aliás, da porta não, da interface da minha rede local, toda requisição que chegar nessa interface ETH1 da minha rede local, pela porta 80, que é a porta HTTP, o meu firewall vai redirecionar todas essas requisições para a porta 3128, que é a porta do meu Squid. Ou seja, toda requisição de páginas que forem feitas lá pelos meus clientes da rede local, o meu firewall vai redirecionar essas requisições para o meu proxy, que aí vai aplicar aquelas regras lá que eu mostrei a vocês, as ACLs. Aqui vai rejeitar os pacotes danificados, dando um forward aí unclean -jdrop, que no caso ele vai rejeitar esses pacotes, que é muito utilizado em ataques DOS, certo, pessoal? Aqui vai fechar algumas portas, por exemplo, quando você quer aceitar uma porta, você faz esse mesmo comando aqui de input -p, tcp tal, -destination, -port 22, -j, aí você coloca aqui accept no lugar do drop se quiser aceitar. Se quiser fechar, você coloca um drop. No caso, eu quero fechar a conexão, fechar a porta SSH, eu vou dar um drop. Também é a mesma coisa com o serviço de Remote Telnet, também deu um drop. Aqui vou abrir minha rede local. Aqui eu dei um ETH1 -jaccept, estou abrindo minha rede local. E aqui embaixo, por último, eu estou recusando os pings, né? Meu servidor não vai responder a requisições ICMP. Eu vou mostrar aqui para vocês que ele não vai responder aos pings. Ping 92.68.0.1. Aí, esgotado o tempo de limite do pedido, ou seja, meu servidor ele não respondeu as requisições ping lá que eu bloqueei no meu firewall, certo, pessoal? E também para testar aqui esse drop que não pode conectar a porta SSH do meu servidor, eu baixei o PUT, que é um programinha aqui que ele faz conexão SSH. Só digitar aqui o IP do meu servidor. Ponto 1.
abrir conexão. No caso, ele vai negar, né? Que eu dei um drop lá no meu firewall. Não vai conectar. Ele demora um pouquinho até dar um timeout. Aí. Deu um connection timeout. Não conseguiu conectar o servidor CCH. Porque eu bloqueei a porta lá no firewall. E é isso aí, pessoal. Isso aí foi a configuração da minha rede. Certo? Valeu, abraço a todos.